Olá, que alegria, mais um podcast. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, que é o Júnior Mossa. E esse é o podcast Vem e Segue-me da Comunidade Católica. Hoje aqui estou com a minha colega Cida Mazini, minha colega e minha cofundadora de comunidade. E uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Fala um pouquinho, faz um só. Isso mesmo, é uma alegria muito grande, né? É o nosso terceiro podcast, né? E você que está nos acompanhando, que vai assistir esse momento especial, fica até o fim, tá bom? Vai ser excelente, vai ser genial. E antes de apresentar o nosso convidado, eu quero pedir para você deixar o like, deixar o joinha, compartilhar nos grupos da família, nos grupos de WhatsApp, porque além de você estar evangelizando quando você compartilha, hoje você também vai estar levando educação financeira. E aí vai ser incrível. Quero apresentar agora o nosso convidado, o Júnior Mossa, que tem um método próprio, inteligência financeira essencial. Inteligência financeira para casais. Que será que é isso, Lu? Eu tô curiosa, gente. Super curiosa. Eu também, estou também. Primeiro é uma alegria, né, estar aqui com vocês, conversarmos sobre algo que é muito importante, né? Que as pessoas parece que têm facilidade de entender, parece que fala sobre isso muitas vezes, mas não. Eu sou o Júnior Mossa, né? Eu sou fundador da Comunidade Católica Coração de Maria e tenho como trabalho, como profissão, no planejamento financeiro. E aí a gente tem a metodologia, né, inteligência financeira essencial, que a gente engloba aqui várias questões do nosso trabalho. Muito bom, Júnior. Se quiser falar até um pouquinho agora sobre essa questão do método, porque eu sou da área do marketing digital e eu sei que tem tanto conteúdo gratuito no YouTube e as pessoas ficam assim, mas por que eu tenho que ter um método? Eu tenho uma resposta aqui comigo, mas queria ouvir de você. É porque, assim, tudo na nossa vida é importante termos um processo. A metodologia, ela nos coloca numa trilha, num caminho. A gente chama de trilha também, né? Que a trilha é um caminho. Quando você não tem metodologia, você faz do jeito que você acha que é certo, do jeito que você pega um pedacinho daqui, um pedacinho de lá, e o resultado nem sempre é tão satisfatório. Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes você precisa de um método. Um método que é testado, um método que já funcionou com outras famílias, com outras pessoas. E aí a gente meio que multiplica, porque deu certo, então a gente vai utilizando essa metodologia para que outras famílias tenham o mesmo sucesso, né? Que é com aquelas que a gente já teve a experiência, e a começar da minha própria família, né? Olha, já aplicou com a própria família dele, gente. E pelo que eu vejo é isso mesmo. Muitas vezes aprender coisas pelo YouTube dá uma obesidade cerebral, porque você vê um picadinho de cada coisa e não tem um começo, meio e fim, né? E quando segue uma metodologia, a gente consegue ter uma linha de raciocínio e tem que pôr na prática a gente depois que aprende. Queria te fazer a primeira pergunta, então. Como o pessoal mandou para nós, como surgiu o seu interesse por finanças e o que te levou a atuar com famílias? Olha, eu sempre digo que vem de berço isso, né? Porque o meu pai, apesar dele não ter tido muito estudo, né? Ele estudou muito pouco, mas ele sempre foi uma pessoa de finanças, né? Das suas próprias finanças. Mas eu cresci vendo meu pai com o seu caderninho, fazendo suas anotações, as suas continhas, do jeitinho dele. Né? Como eu falei, com pouca instrução, mas o jeitinho dele, ele tem toda uma visão, ele ainda faz muito isso. Hoje um pouco menos, eu até assumi, né? Eu faço a parte da gestão financeira dele, né? Mas ele ainda tem o jeitinho dele, então primeiro veio por isso, acho que vem de berço. Mas também surgiu assim de uma necessidade de que a gente vê hoje, tem muita gente, a gente faz o nosso trabalho de evangelização, isso é muito importante, leva as pessoas a conhecerem a Deus, isso é essencial, na verdade. Isso é o essencial, né? Na verdade. Mas eu percebi o quê? Que as pessoas elas estão se perdendo muitas vezes no que diz respeito a finanças. Algumas estatísticas até dizem, né, que mais de 70% das famílias estão endividadas. Nossa. E um dos primeiros itens que faz com que as famílias, os casais se divorciem é problema financeiro. Nossa. Então eu percebo o quê? Que como não se fala muito sobre isso, a inteligência financeira ela veio para realmente trazer essa metodologia e ajudar as pessoas a se conhecerem, porque a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso, mas a gente não fala só de números. Sim. Não é simplesmente você vai lá e aplica uma planilha, porque aí, digamos que é até fácil, apesar que tem muita gente que não gosta, mas não é isso. Não é isso que faz a inteligência de fato acontecer. Então, é o desejo de ajudar as famílias a conhecerem a Deus, sim, mas terem um entendimento daquilo que é importante, porque finanças todo mundo precisa. Sim. E eu percebo muitas vezes que algumas pessoas têm medo de falar sobre dinheiro, acho que é pecado, acho que é errado, acho que Deus vai castigar se você guardar, Ai, meu Deus. né? E aí mesmo algumas pessoas que guardam, não guardam certo.
Então, isso tudo vai gerando esses problemas nas famílias, gerando conflitos, gerando brigas. Então, a gente tem a inteligência financeira essencial, ela tem esse papel de ajudar as famílias a organizarem, a terem uma visão para curto, médio e longo prazo. Gente, é fundamental isso, porque eu estava falando sobre isso hoje no carro. A gente deveria ter educação financeira na infância. Eu senti falta de ter isso no primário, porque os 70% dos empreendedores são a base de quem gera emprego. E os empreendedores não têm essa parte de finanças, vai aprendendo na cara e na coragem. Então Perfeito, é isso. As escolas não têm isso. Hoje está mudando um pouquinho, eu vejo até nas escolas dos meus filhos, mas ainda é muito pouco, assim. A gente sempre falava, né? Eu vou estudar tudo isso nas matérias tradicionais, eu não vou usar para nada. E aquilo que é importante não se tem. Hoje um pouquinho mais, mas ainda é muito pouco, muito pouco. E isso faz com que as crianças cresçam sem saber falar sobre finanças, sem saber ter esse entendimento claro, essa inteligência que vai ajudar a ter menos problemas, digamos assim, né? A saber lidar com isso de forma melhor. Né? A pessoa que estava conversando ainda falou assim hoje, a gente é criado para ficar preso no crediário, né? Para você comprar um carro em 5 anos, 60 meses, ou uma casa em 36 anos. Então, se você não tiver inteligência financeira, você fica preso mesmo. Exatamente. E é interessante esse conceito que você está falando, que é o seu trabalho, né? Mas, assim como leigo, quem não está entendendo nada, vamos dizer assim, o que isso significa para a gente na prática? Né? Eu tenho que pegar as moedas, como que é esse negócio aí? Eu gostaria de saber, né? Como eu disse, assim, né? Não é só de números que falamos. É claro que os números, eles são importantes. Mas o que a gente faz na nossa metodologia? A gente identifica, a gente vai falar sobre alguns pilares, né? No momento oportuno, eu vou falar quais são os pilares da inteligência, porque isso faz com que a gente entenda até um pouco mais isso. Mas a gente pega a essência daquela família e identifica o que está acontecendo. E quando a gente fala isso, o que está acontecendo... Seriam suas dívidas? Ou não? Também. As dívidas são importantes, mas a gente precisa ir um pouco antes. Psicológico, né? O psicológico, coisas do passado, da educação, comportamento, tudo isso influencia, às vezes, gasta excessivamente. Por quê? Porque tem uma compulsão. Tem uma compulsão, tem um probleminha lá de trás. Então, a gente não vai só ensinar a fazer. Um dos pilares é finanças. Mas não é simplesmente pega um aplicativo, ou pega uma planilha, ou pega um caderninho, como meu pai fazia e faz. Entendi. Não, isso é uma das partes. Mas se a gente não trabalhar o que vem antes, como cada um funciona. Eu sempre penso assim, né? Como que eu funciono? Como que vocês funcionam? Cada um tem um jeito. Então, a gente trabalha toda essa parte, levando em consideração toda a família. Tá bem, é verdade. Porque às vezes um é mais controlado, mas o outro não é, né? Exato. E aí, porque eu falava, né? Muitos casais estão se divorciando. Por causa da falta de controle, Por causa da falta de controle, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Quando tem filhos... Tem casais que falam que não pode falar sobre isso com filhos. Isso é coisa da gente. As crianças não podem saber que o casal está em dificuldade financeira. Então, interessante, né? Isso. Então, quando a gente fala da familiar, a gente abrange toda a família. Entendi. Não é algo simples, né? Justamente por conta da história, do passado, por conta da obesidade de informações que você falava, até é muita informação, porque todo mundo quer sair das dívidas. E aí procura tudo quanto é lugar, tudo quanto é coisa. Não, a gente vai na realidade específica. Personalizado. Isso, há uma metodologia, há um passo a passo, mas dentro da personalização, dentro de como cada família funciona. E essa coisa do endividamento das famílias, tem muitos anos que eu escuto. As famílias, 80% das famílias estão endividadas. 70% acho que mais de 10 anos. Isso, exato. Eu lembro de propaganda na televisão, a Regina Casé que fazia. Você vai comprar um produto nas casas, ela não falava lugar, né? Você vai comprar um produto numa loja de eletrodoméstico, não compra ela não, vem aqui na caixa, pega emprestado que o nosso juros é mais baixo. Aí todo mundo andou comprando o que podia e o que não podia. E esse endividamento nunca acaba. Porque é uma ilusão, né? São parcelas pequenas, pagas em várias vezes, mas por serem pequenas se acumulam. É 1, 2, 3, 4, e aí... Vai fazendo falta ao longo do tempo, né? Aí chega no final, ou entra no cartão vermelho, ou entra no endividamento. E aí algo muito importante, que a inteligência ela abrange muito isso, é o futuro. Certo. Não se olha, a maioria das pessoas, das famílias, hoje olha o dia a dia. Inclusive falando, mas Deus não vai me deixar na mão. Mas isso é fato. A sua parte você tem que fazer, Exatamente. Eu sempre falo assim, a providência de Deus para daqui a 10 anos está acontecendo agora, com o dinheiro que você recebe agora, onde você precisa, pela inteligência, saber lidar,
né? Saber guardar bem, gastar bem. E uma parte você reserva lá para daqui 5, 10 anos. O próprio Evangelho nos diz, né, que se você for fazer uma construção, você tem que se planejar. Perfeito, Tá na palavra. perfeito, então, é isso. A gente lê aquilo e acha que não é com a gente. Não vou construir nada. Porque você concorda que seria muito, muito simples assim? Eu hoje gasto desordenadamente, sem Sim. pensar de qualquer jeito. Lá na frente fala, Deus vai providenciar. Tá errada essa visão. Sim. Né? Por isso que nos nossos cursos é exatamente fazer com que a pessoa entenda o que é a providência. Né? Só reforçando. Ela acontece hoje, Deus permite hoje, Deus dá condição hoje para a gente usar daqui 10, 15, 20 anos. Entendi. Isso é inteligência financeira essencial. Entendido. Muito bem, obrigada. A gente já quer saber mais. Você viu que você está perguntando para poder aplicar já depois. Você também desenvolveu um método chamado Nós. Qual é a ideia por trás desse nome? O método Nós, né? Ele está dentro do processo da inteligência. Então, primeiro, qual que é a proposta? A inteligência, ela vai ajudar a desatar os nós financeiros. Não é nós. Não é nós. Também é. Então, é exatamente isso. É desatar os nós, mas nós vamos desatar os nós. Aí entra naquela questão da família. É bem interessante isso. Né? Nós e nós juntos. Justamente porque nós não podemos fazer isoladamente. As famílias, os casais que só um cuida das finanças e os outros não podem dar pitaco em nada, não funciona. Não funciona. Porque a pessoa fica sem contar que por conta de querer dar conta, né? Vai se endividando e sozinho. Não tem ajuda, né? A família não sabe que, digamos, que a mulher não sabe que o marido está endividado, né? Recentemente aconteceu isso, um casal, onde cada um cuidava das suas finanças. E ela gastou mais do que devia. Sim. Só que ela não queria falar para o esposo porque ela tinha vergonha. Tá. E ela entrou numa bola de neve, num desespero, escondeu. Chegou uma hora que não deu mais. Né? E aí, aos prantos e chorando, desesperada, falou pro marido com medo. E ele até falou assim, mas por que você não me disse isso antes? Nós teríamos resolvido isso juntos. Né? Então, isso é muito sério. Sim. As pessoas têm vergonha. Essa questão, por exemplo, muitas vezes, cada um tem sua carteira, cada um tem sua conta. Cuida do teu que eu cuido do meu. Eu tenho casos muito próximos de que é 50% para cada um, exato, na moedinha. Eu agora tenho uma historinha. A Cida sempre tem. Uma pessoa conversando comigo, ela não sabia da situação financeira, né, da família, e o esposo dela veio a falecer. E naquele instante, naquele momento, ele estava desempregado. Então, ela não sabia nada. Ela não sabia as contas que tinha para pagar, ela não sabia quanto dinheiro tinha no banco. E por conta do falecimento dele, eles têm uma filha, ela não tinha acesso ao dinheiro, porque tinha que esperar o juiz. Então, se ela soubesse, né, ela teve que vasculhar, ver se tinha algum seguro de vida, não tinha. Ela sofreu muito. E, assim, se não fosse a família ajudar, elas teriam passado necessidade. A sucessão familiar é um dos pontos muito pouco abordados, mas ele é muito importante, porque se fala pouco sobre isso. Eu tenho perguntas sobre isso. Ótimo, bora lá. E tem uma questão que está muito em alta, que, infelizmente, é liberado o jogo, né? Então, passa propaganda na televisão, meu pai assistindo televisão, eu falei, olha... empurram as pessoas para fazer jogo. E tem gente se auto-exterminando porque se endivida tanto, perde 100 mil reais. Tem gente que está perdendo a própria casa, faz empréstimo no banco para jogar nesses jogos de... Eu falo que é jogos de azar. É jogos de azar. Não é jogo de aposta, é jogos de azar. E muito influenciador incentivando. Teve uma influenciadora aí que no ano passado ela ganhou... Isso está no jornal. Então é público, notícia pública. Ela ganhou 40 milhões de reais. Enganando as pessoas, né? Praticamente. Só que elas... Não enganando, incentivando, né? Mas eu acho que é enganar, sinceramente. E na CPI ela se defendeu assim, eu joguei 10 mil reais na Mega Sena e também não ganhei nada, porque eu já sabia que eu podia perder. Então quem joga sabe que pode perder. Então não é problema dela, né? Aí a gente volta naquela questão da importância da inteligência financeira. Porque você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você ouve, porque está cheio de influenciadores por aí, as pessoas elas caem nisso, né? E isso serve para tudo.
Porque o que acontece muitas vezes também, as pessoas gastam aquilo que não precisa, porque são influenciadas a comprar algo, a utilizar de algum serviço que não necessitam de fato. Às vezes você vai ver, as redes sociais, elas têm muito disso. Você vê as fotos lá muito bonitas, né? E as pessoas com carrão, as pessoas com casão. Isso não quer dizer que está tudo bem. Vai olhar as dívidas dessa família. Isso é fato, isso é fato. Mesmo. Vai olhar também, gente, sou desse mercado digital, posso falar. Vai olhar também se a pessoa não alugou uma mansão no Airbnb ou uma Ferrari na Localiza, e ele, vou te falar o pior, eles dividem em 10 pessoas, né, nem que alugou seria errado. Eles fazem fotos para o ano inteirinho, foto na frente de hotel, e aí depois posta aquele lifestyle maravilhoso, só que não é nada daquilo. Aí você vê como isso está relacionado ao passado? Por que uma pessoa precisa disso? Essa mentira, né? É dessa mentira. O que lhe falta? Então a gente vê aqui, a gente percebe assim que a gente, de alguma forma, a gente mostra a Deus também para essa pessoa, a gente fala da fé, da espiritualidade, mas também às vezes ela precisa de uma cura. Né? Por isso que a gente precisa trabalhar vários pontos, porque ela chega num ponto que ela precisa mostrar o que ela não é. Mostrar o que ela não tem. Tem bastante, viu? E isso é grave também, porque influencia outras pessoas. Se vê aquela foto, vê aquela pessoa, poxa, ela tem ou não tem. Aí compra um negócio, não tem resultado, Exato. Né? Aplica e não tem resultado. Então, antes de comprar qualquer coisa, a gente investiga bem, né, para ver as pessoas. Não vai pelo lifestyle, porque lifestyle, para quem não sabe, se eu fui viajar, se eu fui num restaurante, quer dizer, não é aí, a verdade não é aí. Interessante. Você falou aqui, né, que esse programa tem pilares, né? E que esses pilares são sustentados e existe uma trilha, né? Isso. E como você chama isso, esse curso, não sei, né? Porque não é inteligência financeira essencial, né? A inteligência financeira essencial é a metodologia, isso, né? É onde a gente... Então, como chama, um guarda-chuva, né? A inteligência financeira é um guarda-chuva. O Trilha FNP é um dos... É um dos. Porque nós fazemos gestão financeira empresarial, nós damos preferência, normalmente, para pequenas e médias empresas, para empresas familiares, para empresas que têm também estão se estruturando financeiramente, estão crescendo exatamente. No mercado. Não são né? as grandes empresas, né? Mas a gente também tem debaixo desse guarda-chuva a gestão, a planejamento familiar, e tem o curso, que é o Trilha FNP, que é família chama Trilha FNP. Isso, entendi Trilha agora. Família na Providência. Tá, agora tá entendido. Justamente Trilha FNP. FNP, justamente porque a gente tem o olhar, a proposta de fazer com que aquela família entenda de fato o que é viver a providência. Sim. A providência de Deus que cuida de nós, mas nós temos que fazer muito bem a nossa parte. E você falava sobre os pilares. Isso, eu perguntei mesmo, né? Quais são esses pilares? Então vamos lá. Primeiro pilar. A gente fala espiritualidade, mas a gente também entra nessa questão de valores pessoais. Certo. Porque não é necessariamente, a gente está falando especificamente de fé. Né? Claro que a fé também entra no pilares espiritualidade. Mas quais são os valores pessoais dessa família? Mais do que a fé, inclusive. Né? Exatamente. Porque, de repente, uma pessoa não é católica, né? Isso. Ela, por N motivos, não está, no momento, nenhuma fé. Mas ele tem uma moral. Tem uma moral, tem os seus valores. Tem o seu jeito de lidar com os problemas, com as adversidades. Então, isso constitui a espiritualidade. Então, é importante esse pilar, porque no momento da gente identificar o que está acontecendo, a gente precisa colocar aquela família no entendimento de como que é a espiritualidade da sua casa, do marido, da esposa, dos filhos e da família no conjunto. E trabalha a sintonia familiar? Sintonia familiar, é importantíssimo. Nós temos, por exemplo, um jogo, né? E o que é, desculpa, sintonia familiar? Estar em sintonia, né? Sim, a sintonia entender, saber o que está acontecendo, ter liberdade para contar o que está acontecendo, ou se tem um desejo e vai existir um planejamento, né? Sei lá, eu quero comprar uma coisa que é muito cara, que não está de acordo com o nosso rendimento. Então tem que ter um planejamento onde todos, né? Quero reformar, sei lá, meu banheiro, né? Isso, parece simples, né? Não, é só um vai banheiro. Custar quase nada, né? Só vou dar uma reformadinha no banheiro. Quando vê, né, já ultrapassou o orçamento, sei lá, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Você deu o exemplo exato. Eu atendi recentemente uma pessoa que ela já estava em umas dívidas altas, porque as pessoas elas não conseguem muitas vezes entender que ela precisa mudar. Ela precisa poder conquistar. alcançar. Eu sempre falo, se você não tem inteligência financeira, você precisa conquistar a inteligência financeira. E ela se endividou muito mais por quê? Porque fez a reforma de um banheiro. Simples, né? Reformou um banheiro de uma forma que não precisava. Gastou, usou coisas, né? E aí, o que a gente percebe que falta também nas famílias e que é o que vai ajudar nessa junção deles ali, é a falta de diálogo.
Não tem diálogo. Entendi. As famílias não dialogam. As famílias estão aqui, ó, no É, celular. Do nem na lado, mesa, às vezes, né? abraçados, inclusive, quem sabe falando até um com o outro. Nossa, Na mesa, com certeza, estão falando outras vezes. Então, primeiro, pilar 1 é espiritualidade, então a gente Certo. entende valores pessoais. A segunda é essência, então é quem eu sou, Ah, tá. né? É o meu emocional, aí entra um pouco da história, dos traumas. Porque, Júnior, mas vocês vão tratar disso? Não, nós vamos ajudar a pessoa a entender que, às vezes, alguns dos traumas é que está fazendo com que elas estejam gastando demais. um furo no barco, né? Um furo no barco, exatamente. Então, a gente vê que isso é importante. Então, eu falava no início, como é que eu funciono, Júnior? Diante de uma situação, como que o Júnior funciona? Tudo bem, eu vou usar da minha espiritualidade para resolver, mas como eu sou? Qual é a minha porque essência? o trauma, muitas vezes, de passar necessidade na infância, faz com que a pessoa exagere, né, no estoque, né? Exato. Um estoque que não é necessário. Isso eu vivi na minha família. Quando a minha sogra faleceu, que nós fomos arrumar a casa dela, tinha alimentos vencidos há mais de 10 anos lá na Nossa. prateleira. Sabe? É medo de faltar, né? Então, Não, você percebe quando tem algum problema nacional, mundial, todo mundo corre pro estocar. mercado para estocar. Mas tocar E água. não presta atenção, né? Pensa tudo. Tá tudo bem por medo, mas não era o caso dela, era por conta do sofrimento, né? Tem a Da ver com o infância, passado. que fazia com que ela estocasse alimentos, né? E foi tudo, infelizmente, A pro gente lixo, percebe né? muitas vezes Sim. quando a gente entra nesse pilar, a gente vê a importância de ter outros profissionais juntos com a gente, né? Porque às vezes precisa de um psicólogo, Sim, de um outro processo Se a específico. pessoa quer realmente ser saudável, É porque né? tudo, eu sempre falo que Finanças- para dar certo, a família tem que ser protagonista dessa situação. Sim, Sim, com certeza. assumir, Nós né? somos ali só os, Isso. os Então, o as segundo pessoas que pilar, ajudam. né? É O segundo a pilar essência. é a essência. O terceiro pilar é especificamente conhecimento técnico. Sim, Finanças. sim. Ah, tá. Saber como O que entra e funciona o que sai, o né? que entra e o que sai, como montar um orçamento. Sim. Fala-se um pouco de investimentos, Planejamento. de planejamento, Entendi. de previdência, né, da Sim, aposentadoria. o futuro, né? Eu costumo dizer que as pessoas falam assim, quando não vejo a hora de me aposentar, sentar na beira de uma piscina, pôr os pés pro ar e ficar lá só descansando. Aí eu falo, que legal, mas como que você vai comprar uma casa com piscina? Como você vai pagar a manutenção dessa piscina? Então, PTU. É uma ilusão, né? PTU é uma ilusão. Então, a gente realmente faz um orçamento, esse pilar é para ajudar as pessoas a entender onde elas querem chegar, quais são os projetos para médio e longo prazo, porque isso também vai ajudar a entender como você aplica seu dinheiro. E tem gente que diz assim, quando eu chegar lá, eu vejo o que eu faço. Então, aí entra a questão da providência. Eu vejo lá o que eu faço, mas quanto antes começar... A gente tem um trabalho, por exemplo, a gente tem algumas palestras que a gente oferece até para jovens. Legal. Justamente porque, quanto antes começar, muito mais fácil é de preparar o seu futuro com planejamento. Ai, que interessante. Legal. Porque são juros compostos, né? Porque com Sim. certeza eu não tive essa ajuda na minha juventude. A maioria, Cida. A maioria. Nossa, a maioria. Você teve, Lu? Não, lá, de jeito nenhum. Então pensa, Imagina. quanto mais cedo os jovens Tive que começarem a ter aprender esse duras entendimento. penas, né? A me controlar. A vida, Então, a gente sabe que é importante saber. A gente não quer formar nenhum especialista em finanças, Claro. mas que minimamente saibam sobre finanças, até para não serem enganados. Quando a gente fala de investimentos, ser por enganado, exemplo, exatamente. há muito engano hoje. Eu não tenho coragem de fazer nada de investimento. Bom, agora não é o caso, mas eu não teria segurança nenhuma de fazer. E tem crianças que já estão investindo. Sim. Criança que são entrevistados ali no Instagram e tal. Você já investe já, e você investe em quê? Ele fala 10 carteiras diferentes. E você está tendo lucro, olha, tive 2 que não deu, mas eu tive 3, 4 que deu, e não sei o quê. Você fala, gente, as crianças já estão investindo 10, 12 anos. A probabilidade dessas crianças terem um planejamento com um futuro muito mais seguro é muito maior, né? Tá certo, Sim, então. E o quarto pilar, que eu vejo que ele é muito importante, que é o movimento constante. Por que eu falo isso? É muito comum para tudo. Começa e para. Começa e para. Vou começar a guardar. Eu entendi, gostei, vou planejar diferente. Aí vai lá, faz um planejamento, faz um mês. Porque quando você fala de planejamento financeiro, você precisa estabelecer a meta, mas você precisa fazer comparações mês a mês. Você fez aquele orçamento, você ficou dentro, ficou fora, o que aconteceu? Né? Questionar, né? Questionar. Os erros, Aí faz um mês, faz 2 depois meses. desiste, né? Aí conversa uma vez com a família. Então, o movimento constante é Desiste, importante. né? Desiste muita desistência. Tá, Então, isso, a gente ajuda nesse processo da inteligência, fazer com que as pessoas permaneçam. É difícil. A gente sabe que não é fácil, não. Não. Mas nada é fácil, né? Tudo dá trabalho. Escolhe o seu difícil, né? Tem um poema que fala, escolhe o seu difícil. Então, são esses os 4 pilares que sustentam a Entendido, inteligência. Muito entendido. legal.
E como que a fé influencia no planejamento financeiro familiar? Porque quem está ouvindo a gente, ouvindo, não pensa que a fé influencia, né? Mas influencia. Primeiro porque tem um pouco dessa questão que eu dizia, que as pessoas às vezes acham que é pecado, que Deus vai julgar, que Deus vai penalizar se você tratar de dinheiro, se você guardar. É mais fácil entrar um camelo no buraco da agulha do que um rico no reino dos céus. Quem nunca ouviu essa frase? E rico pode? Na pergunta que eu sempre falo, rico vai para o céu? Vai. Depende do teu coração dele. Depende, Depende do teu coração dele. E Deus não encontra riqueza. Não, nunca, né? Exatamente. Então, é isso que a gente tenta desmistificar. E aí, quando você fala de fé, a gente fala dos seus valores, dos seus princípios, né? De fazer a coisa com organização, cuidar da família. Né? Já pensou que Deus nos ensina a cuidar muito bem da família, a ter aquele ambiente sagrado, aquele local que é sagrado, né? Nos ensina tantas coisas importantes e boas. E quando você trabalha a parte financeira dentro desse ambiente, você deixa tudo com muito mais paz, muito mais equilíbrio. Seguindo os princípios, Seguindo os princípios. Então, a fé, ela realmente vem para manter os princípios, para dar condições. A gente fala assim, as famílias são escolhidas por Deus para gerar filhos. E a gente precisa, então, dar condições financeiras para que as famílias consigam gerar esses filhos que Deus conta com elas. É isso mesmo. Sim. Então, a gente percebe a importância desse entendimento. E quais são os principais erros que essas pessoas cometem, esses casais, essas famílias? Falta de diálogo, né? Como uma das coisas, é um dos principais. A ausência de planejamento, então vai fazendo como quer, do jeito que dá. Hoje vai levando, vai empurrando com a barriga. Às vezes com a conta super negativa, mas faz uma festinha mesmo assim, né? Faz uma viagem mesmo assim, atrasa uma conta, compra. É super normal. Então, a falta de planejamento, o uso emocional do dinheiro. Para saciar muitas vezes alguma necessidade emocional, interior, algum problema específico, vai lá e coloca em cima do gasto, vai comprar o que não precisa. Então é muito comum pessoas com várias roupas do mesmo modelo, da mesma cor, só por gastar, né? Às vezes está no guarda-roupa guardado com a etiqueta e nunca usou, só porque é promoção, só porque é liquidação, né? E acho que um dos erros maiores assim é você se balizar pelo outro. Então você tem que se balizar por você mesmo, né? Não, o outro tem, eu tenho que ter também. Não, peraí, mas cada um tem a sua realidade. Então, eu acho que esse é um dos grandes erros. Sim, comparação, né? Comparar com o outro, com a outra família. Comparar. Muito interessante, né? E antes eu tenho uma outra aqui que eu vou encaixando, eu vou lembrando algumas coisas e vou encaixando. E a questão do dízimo, né? Porque quando a gente fala de fé, muita gente olha, tem muita crítica quando se fala de dízimo. E isso é um princípio que é fundamental. E aí eu tento falar para o meu irmão, por exemplo, eu tenho explicado para ele. O dízimo é um princípio. Quando o dia que caiu minha ficha sobre dízimo, eu estava no Santíssimo, eu lembro que eu tirei o sapato, fiquei com o pé no chão, e ali eu agradeci tanto a Deus, porque tinha aquele lugar, eu tinha aquele lugar para ir. E aí eu falei, mas eu tenho esse lugar para vir? Porque as pessoas foram contribuindo com o dízimo a vida toda antes de eu nascer. Exato. Aí eu falei, olha da importância, porque eu cheguei ali, você sente que é um local sagrado, né? Então você sente até vontade de tirar o sapato e pôr o pé no chão. E ali eu falei, olha o motivo de eu dar o dízimo, né? Porque eu estou ajudando a construir as coisas. E outra coisa, né? O dízimo não é uma invenção das pessoas, tá na palavra, né? E é único, lá em Malaquias 3 diz, né, que a gente tem que levar o dízimo para não faltar, né? Alimento no templo. E é o único lugar da Bíblia que diz, fazei a experiência de mim. Deus diz, fazei a experiência de mim, se eu não abro os reservatórios do céu. Só que, né, desculpa, né, Júnior? Não, atropelei você. Não, agora, o dízimo é um ato de fé e não é se sobrar. Exatamente. Se sobrar, eu vou pagar o dízimo, né? É o primeiro, é a primícia, né? E tem também, às vezes, aquela questão, eu vou dar, porque se eu não dar, eu não vou receber. Não, porque aí não é um ato de fé. Não, exatamente, não é ato de fé. Então, assim, a gente também trabalha isso, é um dos pontos que a gente leva dentro do procedimento, da inteligência, do processo, da metodologia, a gente mostra a importância de você dar o seu dízimo, de você ajudar as pessoas, porque, é como você disse, a igreja precisa ser mantida. Sim. E é mantida por nós. Nós somos né? a igreja. Então, o dízimo, inclusive, ele tem que estar dentro do orçamento da família. Isso mesmo. Não pode ser o que sobra. Porque ele tem que ter uma linha lá de dízimo, de contribuições, né, de ajudar aquelas pessoas mais próximas que ainda não entenderam. É claro, dá para você ensinar, vamos ensinar as pessoas a terem um orçamento familiar, sim. né? Vamos ensinar. Mas a gente também é canal de graça, canal de Deus para ajudar aquelas pessoas. Então, o que eu diria é isso.
tem que ter uma linha de dízimo no orçamento. Tem que ter, faz parte. Faz parte, Faz né? parte. Agora eu vou para a pergunta oficial. Qual a importância do autoconhecimento no processo de organização financeira? Então acho que isso tem muito a ver com algo que a gente vai conversando, né? Algumas coisas a gente até falando. Vai falando. É realmente saber. Eu sempre uso essa frase porque para mim ela é simples, né? Como é que eu funciono, né? Então eu preciso me conhecer. Eu preciso saber como que eu lido com as situações. Né? Às vezes a gente vê nesse momento assim quantas pessoas com ansiedade, não, com crise de pânico. Acho que é metade da população com ansiedade. Cada vez mais, não é? Então, o que acontece aí? É porque a gente às vezes se conhece pouco. Então, entre nessa parte de finanças, de projetos, e faz de qualquer jeito porque se conhece pouco. Porque conhece o outro pouco. Quando a gente fala de autoconhecimento, e a gente está falando de um ambiente familiar, é fazer com que a esposa se conheça, o esposo se conheça, os filhos se conheçam. E aí todos têm um entendimento muito maior. Né? Eu ia falar até umas 2 perguntas atrás. Nós temos um jogo, né? Uma espécie de jogo que a gente coloca, que é justamente para criar essa possibilidade das famílias conversarem. Então, são perguntas e respostas, justamente para criar esse diálogo, para que eles se conheçam. Porque hoje, por incrível que pareça, as famílias não conversam, as famílias não estão próximas, elas não estão ali vivendo um ambiente familiar. Então, a gente precisou criar um jogo para que elas conversem. Para que haja diálogo, para que elas se conheçam. Mas, poxa, meu esposo, minha esposa, meus filhos não conhecem. A gente não se conhece. A gente precisa parar algumas vezes e fazer uma análise. A gente tem na metodologia uma análise específica para se conhecer, saber realmente algumas particularidades de emoção, de como que é, como que não é. Então, ele é muito importante. Ele faz toda a diferença. Eu ia até te perguntar se tem algum... Eu ia perguntar justamente isso, se tinha alguma coisa para a pessoa saber o seu perfil. Existe perfil financeiro? Existe. Então, porque um vai ser o perfil do Gastão, o outro é o perfil econômico. Isso, exatamente. Estou imaginando aqui, né? Tem mesmo? Tem. A gente identifica o perfil, a gente identifica também os comportamentos, a gente identifica... as ferramentas necessárias que existem hoje é justamente para fazer com que as pessoas elas saibam lidar com essa parte financeira. Eu costumo dizer assim, se não tem, a gente cria. Porque o que mais a gente conseguir trazer para ajudar as pessoas a reconhecer como ela funciona, como ela é, e melhorar, a gente vai de alguma forma... eu tenho formação também de desenvolvimento humano, justamente para entrar nessa parte que é muito importante. Então, por isso que eu até falo, se a gente não tem uma ferramenta específica, traz o problema, a gente de alguma forma vai ajudar. Porque o nosso papel, nossa missão é ajudar aquela família. Você chama o seu curso de trilha FNP, né? Finanças para Casais Católicos, né? E se o casal não for católico, ele pode acessar o seu curso? Pode. Assim, o curso em si, dentro desse guarda-chuva da espiritualidade, né, da inteligência financeira essencial, ele é muito mais voltado para a família católica. Sim, claro. Né? Mas foi esse o objetivo. Foi esse o objetivo, né? Faz parte daquilo que sustenta a minha realidade, a minha vida, e aquilo que eu escolhi, né? Ajudar os meus irmãos católicos. Desde que aquela família aceite, né, aquilo que você vai falar sobre a Igreja Católica, né? Isso. Porque se tiver essa restrição, é complicado, né? O nosso papel não é... Nesse momento, nesse processo, não é catequizar ninguém, não é evangelizar ninguém. Mas as pessoas, elas têm que... Elas têm que entender que nós somos uma família católica, nosso projeto é um projeto católico, não vamos catequizar, nós não queremos que ninguém mude religião por conta disso. E nem vai obrigar a rezar. Nem vai obrigar a rezar. Mas nós vamos mostrar como isso é importante para o processo. Eu estou falando isso porque quem vai nos assistir, né? Pode pensar como eu aqui, mas eu não sou católica, eu estou interessada. Sim, eu tenho clientes evangélicos, irmãos muito próximos, Deus, né? muito próximos, está à disposição. E que esses participantes, então, encontram nesse curso? Eles têm em si, são aulas mesmo, né? Aulas, é gravado esse curso? Gravado. É gravado, mas a partir do momento que você adquire, você também vai ter a condição de conversar com o especialista, com o planejador. Então vai ter um momento específico, vai ter reuniões específicas, mas a gente vai estar à disposição. Então você não compra simplesmente um curso e você é esquecido. Eu preciso... Pode contar com a gente. A gente vai, de alguma forma, alinhar, ajudar. Então, assim, conta com o apoio, né? Para dúvidas, né? Quando não está conseguindo, onde está errando, exatamente. Né?
Tá, isso é bem importante. Muito bom. Eu falei, né, que tem uma necessidade, a gente não tem ainda dentro do curso, manda lá que a gente vai... Sim, Inclusive, a gente tem isso, a gente vai criar uma aula para falar sobre aquilo. Então, Sim, é uma plataforma que permite que a gente vá incluindo Outras aulas, isso. legal. Conforme, é um organismo, é vivo, né? Então, conforme a necessidade aula surge, e consultoria, então. Aula e consultoria. Entendi. É aula que a pessoa ganha a possibilidade de uma consultoria. É claro, de um jeito específico, Sim, porque a gente não tem entendido. condição de dar Um por um, né? um por É um. uma Aí a sala gente de tem a aula, consultoria para aqueles que querem contratar o Avançar trabalho. mais um passo, a gente fala upsell, fazer A gente tem isso também, ou como eu disse, para o empresário. Mas quem faz o curso também vai ter alguns momentos que vai poder contar com isso. Muito bom. E como que funciona a consultoria financeira para os casais? Então, isso. É a parte da consultoria mesmo. São essas pessoas que nos contratam para, vamos sentar junto. É quase que eu pegar na mão deles e fazer as ferramentas junto, porque no curso tá tudo lá, tá gravado, eu disponibilizo ferramentas, mas eles fazem por conta. Tem dúvida, a gente ajuda. Sim. Mas quando contrata a consultoria, aí a gente senta junto, né? pega pela mão, aplica, muitas vezes aplica as ferramentas juntas, avalia o orçamento, ajuda a fazer um orçamento, né? E identifica lá no curso a gente tem, por exemplo, eu até coloco lá, tem uma aula para quem quer fazer o controle financeiro pelo caderninho. A gente não quer excluir ninguém. Gente que quer, caderninho. Tem para quem usa planilha, eu disponibilizo uma planilha para isso. E tem aplicativos também hoje que ajudam. Aplicativo, tá. Porque, assim, a terceira idade tem alguma dificuldade, né, em trabalhar no computador, algumas coisas. Não estou dizendo que não é possível, a gente aprende. Isso também está mudando bastante, a gente aprende. Nossa, eu melhorei muito, eu sei usar muitas ferramentas, mas tem algumas que eu ainda não consigo, preciso de ajuda, né? Então, essa consultoria me ajudaria a usar essas ferramentas. Porque a gente tem uma ferramenta específica, um aplicativo específico, mas a maioria deles funciona da mesma forma, assim, né? Não tem a cara da pessoa, do casal, da família, ou do empresário. E aí a gente acompanha durante um tempo essa família também, né? Então, como eu dizia, a gente faz um orçamento, mas precisa mês a mês validar se está funcionando. Então, a gente vai acompanhando durante um tempo. O que é planejamento sucessório? É aquilo que nós falávamos sobre a questão da morte, né? Da sucessão, que as pessoas as pessoas não estão preparadas, porque as pessoas não querem falar sobre morte. As pessoas não querem se preparar. Só que isso é um problema muito sério. Né? Fica alienada. É complicado. Já tem pergunta para fazer, pergunta extra aqui. Eu até passei recentemente, né? Eu perdi minha mãe faz 3 meses agora. E como obrigado. Como eu passei a fazer porque ela já estava doente, e ela era quem cuidava. Apesar do meu pai gostar muito, mas essa parte de aplicativo, de banco, era a minha mãe que fazia. Então, meu pai não sabia nada disso. Só que minha mãe começou a ficar doente, e aí eu precisei assumir, até porque é minha área, né? Sim. Então, eu comecei a assumir. E aí, a gente foi preparando, foi olhando, fui arrumando. Meu pai tinha muitas contas, muitos cartões. E aí, eu via lá... Descontrolado, né? Descontrolado. Cobrava-se muitas taxinhas, eles não percebiam. Seguro disso, seguro daquilo. E eu dei uma limpa. Porque ali gera uma economia muito grande. Sim. E eu fui percebendo ali que algumas coisas precisavam ser ajustadas, porque depois, quando morre, tem toda uma questão específica, você vai precisar de advogados, tem inventário. Tem inventário. Como 20%, né, sobre os bens deixados, né, que tem que pagar de imposto para o governo? Imposto alto, dependendo dos bens, né? Mas é sempre alto porque ninguém está esperando. Ninguém está esperando. Então, mas aí que tá... Ninguém está guardando dinheiro para... Mas o que a gente percebeu, assim, né? Como meu pai sempre teve esse olhar, ele foi conseguindo construir um processo, um jeito que conseguisse para manter, né, tudo em ordem. Então, eu só fui meio que dando continuidade. Só que como a gente foi percebendo que minha mãe não estava ficando bem, a gente foi ajustando e foi meio que criando esse planejamento sucessório. Então, a gente rapidamente, eu e meus irmãos conseguimos entender bem, nos entramos fácil, não é comum, porque o grande problema, às vezes, também é porque as famílias, elas brigam muito por isso. Principalmente quando tem herança, né? Principalmente quando tem herança. Então, quando você fala de planejamento sucessório, você já precisa colocá-los a par e saber, aquela família lá funciona de um jeito. Lembra que eu falava como cada um funciona? Sim. Né? E sem contar que, por exemplo, no seu caso, né, você tem irmãos. E cada irmão, né, ou irmã tem seu esposo, sua esposa, que também... Faz parte. Não, faz parte e interfere nas decisões. Legalmente, inclusive. Se não assinar, volta tudo, né? Legalmente, ela tem que assinar, senão não dá. Filho, volta tudo. E tem famílias que já brigam antes dos pais falecerem. Pede a herança antes, que nem na Bíblia. Pedir antes, sim.
Olha, é um Porque horror. o dinheiro, ele precisa ser bem entendido. Nós precisamos entender, e não é algo comum também, que o dinheiro faz parte, né? A gente fala bastante sobre isso. O dinheiro faz parte, é preciso ter, é preciso planejar. Mas muitas vezes as pessoas confundem o seu coração. E aí elas acabam se perdendo. Então, vê uma possibilidade de conquistar um dinheiro que não tem, mas que está ali. Enquanto o pai e a mãe estiver vivos, você não pode fazer nada. Não é seu por direito. A não ser que já foi feito dentro do... Usufruto, né? Isso. Pode acontecer também. No planejamento sucessório pode acontecer isso também. Mas quando a gente, só para, né, deixar claro, essa parte do planejamento sucessório também, pode entrar seguros, né? Isso também é importante ter. Às vezes as pessoas não se preocupam com isso. É que nem um carro. Às vezes eu imagino que com você já aconteceu isso. Às vezes você paga um seguro de um carro e você não usa. O ideal é não precisar usar. O ideal é né? não precisar. E para a vida é a mesma coisa. Aí a gente pensa, mas, nossa, que dinheiro perdido, né? Aí para, né? Aí bate, aí rouba. bate o carro. Você ia falar, se te interromper. Dizendo assim, muitas vezes, né, por conta disso mesmo, estou falando de herança ainda, né? Às vezes precisa até ir para a justiça, porque um dos herdeiros quer transformar aquele objeto, aquela casa, aquele imóvel, num santuário, vamos dizer, em memória à pessoa, né? Sim. Eu já vi isso, né? Pessoas que querem partilhar a herança, quer vender o imóvel, digamos assim, mas um não concorda e não quer. E não quer comprar a parte. Então, aquilo vai se arrastando, né? E a gera pessoa, um conflito enorme. Isso, sem contar que a pessoa gasta aquele dinheiro que não tem. Conta, né? Conta, vou gastar, então eu vou comprar alguma coisa, vou reformar uma coisa, vou trocar o carro, que seja, porque eu vou receber a herança, né? E aí complica tudo, né? A gente está falando bastante sobre, obviamente, quando você tem bastante bens, mas eu já vi problemas familiares por coisas muito pequenas, por móveis mesmo, móveis, né? Brigas por móveis, sim. né? Na beira do caixão, né? Porque esse Os móvel copos de meu, cristal os copos de cristal, né? Então é muito sério. Então vocês percebem como é importante você falar sobre inteligência financeira, onde você abrange muitas coisas e não simplesmente o dinheiro? Sim, claro. Né? A gente fala da importância da comunicação, de ordenar os pensamentos, de ordenar o entendimento, de planejar junto. Então veja, é algo muito amplo, né? Então, a gente percebe como ela é importante hoje em dia para a família. Júnior, a gente só vai ter acesso a esses conteúdos se pagar? Não, muito pelo contrário. É claro que quando a gente adquire um curso, adquire uma consultoria, Sim, tem um custo porque a gente realmente se dedica, tem Entendido. todos os custos específicos disso. E se eu ainda estou na dúvida, não sei se quero, eu Por gostaria exemplo, de saber né? pouco, né? Quem estiver nos acompanhando aqui Isso. vai, por exemplo, conseguir baixar uns dos nossos e-books. Que recente, acabei de... Instagram. Seguir no Instagram, tem lá um link, né? Eu acabei de fazer um e-book exatamente sobre inteligência financeira essencial, com muito do que nós conversamos aqui. Gratuito, tá lá no link, Material, né? No ciclo que a gente sempre tem material, a gente costuma fazer jornadas para trazer as famílias. Então, o quanto antes a gente... até para nós vai ser importante. Sim. Porque se eu conseguir já trabalhar com as pessoas que pouco a pouco elas vão melhorando, quando chegar lá no curso, chegar lá no atendimento, já tá um pouco mais fácil. Sim. Né? E a gente também entende que nem todo mundo vai ter condição de imediato para comprar um curso. A gente facilita, a gente faz um curso até bem acessível, a proposta é essa, para que as pessoas possam adquirir, mas a gente sabe que não é fácil, né? Sim. Até porque a gente fala assim, mas eu falei muito sobre investimento, só pode investir, só pode fazer orçamento, pensar no futuro quem tem dinheiro? Não. Né? Quem tem muito dinheiro? Não. Até porque muitas vezes o que a gente vê? Gente com muito dinheiro gasta mais e sobra menos. Gente com muito menos consegue fazer uma boa preparação para o futuro. Consegue se organizar. Eu tinha um professor, né, na minha juventude, muito inteligente. Ele dava assim, uns conselhos incríveis para a gente. E ele dizia, dívida não se administra. Dívida se paga. Exatamente. Né? Tanto é que quando a gente fala do planejamento financeiro, a primeira coisa que a gente tem que ajudar as pessoas, depois de toda essa parte essencial, pessoal, é sair das dívidas. Não adianta eu falar sobre investimentos e guardar... se a pessoa está super endividada. Fazer investimento estando endividado. Não faz sentido. Então, primeiro a gente trabalha, ajuda as famílias a saírem do endividamento. Esse é um dos objetivos, então, Esse é um dos objetivos. Então, o objetivo é tirar as famílias do endividamento, para que elas tenham uma condição tenham paz realmente na sua vida, mas levá-las a viver uma providência da forma correta.
E se educar, se né? prepararem, se educarem para se preparar para o futuro. Médio, sempre fala, curto, médio e longo seria prazo. como aprender uma outra matéria, né? Como exatamente. se fosse uma outra língua, como se fosse uma matéria, porque, na realidade, essa inteligência financeira é algo que a gente nunca ouviu falar. É muito... Se fala pouco sobre isso. Recente, né? E o que tem, Cida, é muito igual. Eu falo de emoção. Inteligência emocional se fala bastante hoje em dia. Mas porque é dinheiro. Só que aí tem um número de pessoas que consegue, que entende, que sabe procurar, mas a grande maioria não tem. Então, por isso que surgiu, né, essa metodologia, ideia, né? essa ideia. E, na verdade, assim, né, foi porque Deus realmente inspirou. Eu encaro isso como uma missão. Com certeza, né? Como uma missão realmente de ajudar. Não foi algo também simplesmente que eu fui lá e deixa eu pensar o que eu vou fazer. Né? Deus foi me levando, me levando para esse caminho, trazendo a minha trajetória, a minha história, né? Eu passei por muitas dessas coisas aí. Né? E viveu na prática. Vivi na prática, Muito bom. E para encerrar, que conselho que você deixaria para os casais que querem cuidar melhor das finanças e do relacionamento? Precisa rezar. Não adianta. Por mais que a gente não trabalhe a questão específica, como eu dizia, de catequese, de evangelização, mas a oração te coloca na intimidade com Deus. Sim. A oração traz paz ao seu coração. A oração te faz ter esse entendimento de que você vai ser guiado para o lugar certo, porque nós somos limitados. Sim. Somos limitados, então nem sempre sabemos o que realmente temos que fazer, aonde temos que ir, só Deus sabe. Então a oração nos coloca nesse caminho. E aí a gente coloca assim também, dialoguem. Né, converse com os filhos. A gente está querendo levar a palestra para as escolas. Né? Não é algo tão simples, mas a gente está querendo para que as crianças saibam. Quem sabe as crianças levam isso para as famílias. Mas eles levam, acabou levando, eu aprendi na escola isso e foi... O professor ou o tio, eles vão falar se for criança pequena, né? Falou isso. Então, isso é o que eu queria ter recebido na minha infância, né? Eu gostaria. Talvez, né, tivéssemos com as finanças bem seria melhores, diferente. Seria muito diferente, talvez. É que eu tive essa oportunidade de, sem saber, meu pai fazia isso. Sim. Então, eu fui aprendendo, não que ele nos ensinou. Ele, na verdade, ele nos ensinou pela prática. Né? Mas, na maioria das vezes, não se tem isso. Diria também para as pessoas começarem do jeito que está. Porque tem gente que, eu vou esperar pagar as contas para arrumar. Pedir ajuda. Não. Porque aí seria outra coisa. Peça ajuda se for necessário. Como a gente está aqui para divulgar o nosso trabalho. Eu tenho vergonha de dizer para você que eu tô com dívida. Tô estourada nos cartões, tô mentindo pro esposo, né? Porque muitas mulheres mentem, né? Compram um vestido. Gente, chega tudo sacola. Vai pra casa da vizinha, depois Nossa, quanto você gastou? Gastei pouco, né? Essa roupa é velha, já tinha. Então, é isso mesmo, né? O maior desafio... A vergonha, né? A vergonha de... Porque isso é um fracasso. Né? Então a pessoa tem vergonha de assumir que fracassou financeiramente, né, nos propósitos que tem, né? Gente, é muito sério, as pessoas tiram a vida por causa disso. Sim, verdade. Então, para vermos assim realmente o quanto eu encaro isso como uma missão, porque a gente também salva vidas. Salva vidas. E casamentos. E casamentos, exatamente. A gente quer cada vez mais os casamentos continuem, né? A vontade de Deus é que as famílias perpetuem até o fim. O nosso maior desafio, Cida, assim, de verdade, é fazer com que as pessoas compreendam que isso é importante. Porque, é claro, quando alguém está endividado, como eu vou contratar um profissional, contratar um trabalho, um curso, se eu estou endividado? Eu não tenho dinheiro para isso. Mas justamente para você sair desse endividamento que você precisa. Ela já pensa com a cabeça de deserto. Exato, né? exato. Mas é isso Deus mesmo. não é um Deus de deserto, né? Eu estou lendo um livro que fala um pouco disso. O que você anda pensando também? Se ajuda aí, né? E às vezes a Cida falou de vergonha, né? Às vezes, num processo como esse, você se esvazia. Sim, e você é curado. Você precisa. Quando você solta algo que está preso, é segredo, né? Porque às vezes é um segredo. Isso. Ninguém pode saber, né? Pede dinheiro emprestado às vezes para um irmão, para uma irmã, mas não conta que é para pagar, né? Isso a gente sabe que causa um problema sério. E depois alguém solta, nossa, né? E a pessoa pega na mentira. E você vê que a gente, com esse trabalho, a gente não resolve só finanças, porque olha quantas coisas podem ser destravadas por conta dessa questão específica. Emocional, psicológico, espiritual. É muita coisa que está junto aí. É muito interessante, muito bom. Eu sou suspeito de falar, eu gosto bastante, eu estudo muito sobre isso, eu desenvolvo muita coisa, tem coisa nova para sair aí. Acompanha a gente lá nos canais, que tem coisa nova, tem canal no YouTube também. Tem canal no YouTube também? Qual canal? Como é que chama? @trilha e
até eu, IFE, arroba trilha IFE. Vai colocar, né? Tem o site também, essencialparceria.com.br, lá tem fala muito sobre os nossos materiais, tem também todos os nossos contatos lá, essencialparceria.com.br, pode entrar lá. Depois você vai passar para nós os links, aí quando a gente subir no YouTube, a gente já coloca todos os contatos, né? Maravilha. Muito bom. E chegamos no final do nosso podcast, vem sempre. Eu amei, Lu. Gostou? Então agora te convido para vir sempre. Gostoso, né? Eu também gostei. Porque ela estava sendo entrevistada, né? Então agora é outro agora lugar. eu tô do outro lado da mesa, entrevistadora, muito bom. E eu estou muito feliz, assim, pela oportunidade de poder falar sobre isso, né? Sim, que seja cada vez mais cada vez mais, e vocês deram meio que um abre-alas, assim, a gente tem nos canais, a gente tem bastante coisa, mas é bom você ter, né? Você também vai ajudar a partilhar, né? Isso, sim, nos ajuda também, com né? certeza. A divulgar a comunidade, Vamos, né? com certeza. Estamos, né? Nós somos irmãos e parceiros, né? Há muitos anos. Há muitos anos, né, Cida? Caminhada, muito bom. Isso, nossa caminhada. Quer falar alguma coisa, umas considerações finais para os nossos ouvintes e telespectadores. É assim mesmo. Tenham fé, né? Tenham fé. Obviamente, primeiro fé em Deus, mas tenham fé em si mesmo. Né? Eu sempre gosto de pensar que para nos relacionarmos melhor com Deus, precisamos nos relacionar melhor conosco mesmo, com as nossas famílias, com as nossas finanças. Né? Quando a gente se relaciona melhor com isso, o diálogo com Deus se torna diferente. Então, tenham fé. Né? Se encontrem cada vez mais com Deus, mas se encontrem consigo mesmo. É muito importante. Bom, né? Precisamos nos conhecer. Nós não nos conhecemos muito. Ficou batido isso, né? O autoconhecimento. Parece que é só uma palavra, mas tem muita coisa por trás. É muito sério, muito sério isso. A gente então vai terminando, né, Lu? Pois é, chegamos no final, passou mais rápido. Passou rápido, né? Parece que começamos agora. Não é? É verdade. É sempre bom. Gente, muito obrigada a todos. Você quer comentar mais alguma coisa? Já tá tudo bem. Obrigada a todo mundo que nos seguiu até aqui. Não deixa de deixar o joinha, né, o like. Compartilhe nos grupos do WhatsApp, todos os grupos que você puder, no Facebook também. E esperamos fale do podcast para as pessoas, né? Sim, fale, porque teremos outros. Porque às vezes eu falo, você assistiu o nosso podcast? Não, então vou te mandar. Aí depois eu também pergunto, conseguiu? Consegui. Porque nosso trabalho é de formiguinha ainda, né, Lu? Sim. Mas a gente está caminhando, graças a Deus. Vai crescer cada vez mais. É isso, muito até obrigada, mais. Gente. Até mais. Até o próximo, que até seja o próximo, breve. se Deus quiser. Amém, se Deus quiser.